chamado como leishmaniose, é uma doença que acomete cães e acomete humanos, então é uma zoonose. Ela é transmitida através de um vetor, que é um mosquitinho, popularmente conhecido como mosquito palha, e a importância dela na veterinária é que cães podem ser infectados e como é uma zoonose, a gente precisa cuidar e tratar para evitar a disseminação para humanos. Pode ser assintomático, que quer dizer sem sintomas. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que existe uma variação de 60% até 80% dos animais positivos para leishmaniose não tem sintoma nenhum. Então, o calazar ele pode ser sim assintomático. Os principais sintomas, quando apresentam lesões cutâneas ou então alterações sistêmicas. As lesões cutâneas são ferida em ponta de orelha, lesão em narina, lesão em coxins, que são as patinhas, descamação, que é a seborreia, popularmente conhecido como seborreia, e também sistêmico, emagrecimento, é o principal sintoma. Vários exames que a gente usa para fechar o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico de leishmaniose, a gente sempre preconiza ter 2 exames positivos. Um que procura o anticorpo, que é uma célula que está lá para combater a doença, e uma que procura o parasita propriamente dito, ou então o DNA desse parasita. O exame que procura o parasita ou o DNA desse parasita, a chance de dar um falso positivo é bem pequena. O exame que procura anticorpo pode sim dar um falso positivo, porque existe relação cruzada com anticorpos com outras doenças. No entanto, a gente faz alguns exames seriados. Então, assim, tem alguns exames como ELISA e RIF com diluição total. Nesse exame é feito várias diluições. E se der positivo em diluições altas, a chance de ter reação cruzada é mínima. Então, assim, exames simples como o teste rápido, pode dar uma reação cruzada? Pode. Acontece muito? Acontece. Não tão numa frequência tão alta. Mas a gente tem que sempre focar que é importante a leitura. Não só do exame. Então, o exame em si não é diagnóstico. O importante é a avaliação do exame físico. O veterinário vai avaliar esse animal, vai ver se ele tem sintomas, vai fazer todo um estudo para ver se o seu animal é ou não positivo para leishmaniose. Todos os animais, todos os cães têm risco sim de pegar leishmaniose. Os que estão na rua ou os que estão em casa. A gente vive numa área endêmica, então aqui tem muito do parasita e tem muito do mosquito vetor. Então todos os animais estão sim suscetíveis. A gente não fala em cura, existe tratamento, existe um tratamento para calazar, para leishmaniose. Esse tratamento ele é feito com um produto que já foi liberado no Brasil, que é a metefosina, o miteforam, mas ele não, como nenhum outro tratamento, nenhum outro medicamento, ele não promete cura. O tratamento ele é para diminuição de sintomas, controle do parasita, diminuição de parasitemia no animal, então ele vai ficar melhor, mas ele precisa de acompanhamento. É o único tratamento liberado para usar em cães no Brasil. Então é o que a gente usa. A coleira ela é eficaz. Tem vários estudos que provam que ela tem um efeito. Quando existe um encoleiramento de animais de uma cidade, existe a diminuição da doença nesta localidade. Só que ela não é um método único de prevenção. Então, existem vários medicamentos no mercado hoje para prevenir a picada. Existem medicamentos purons, que são aquelas pipetinhas, tem também sprays. Então, assim, existe uma gama de medicamentos e o melhor é usar pelo menos 1 ou 2 associados. Porque nenhum medicamento é 100%, nenhum tipo de inseticida vai ser 100%. Então, quanto mais você conseguir associar mais de um método de prevenção, melhor. Existe uma vacina liberada no Brasil para calazar. Nenhuma vacina é 100%. Então essa vacina também não é 100%. Mas ela tem uma eficácia alta, mas ela não é 100% eficaz em todos os animais. Nenhuma possibilidade de contágio com carinho, lambidas, abraços, ficar junto com o animal não vai pegar a leishmaniose.
A transmissão é única e exclusivamente através do mosquito vetor, que é o mosquito palha. Se você usar todos os métodos de prevenção com inseticidas no seu animal, é seguro estar com ele. Então, por isso que a gente tem que focar na prevenção da picada. A prevenção da picada é importante. A transmissão transplacentária já está sendo, assim, tem relatos recentes de transmissão via transplacentária. Então, a gente precisa sim tomar cuidado com os animais que estão em reprodução. Não é obrigado que todos os 100% dos filhotes vão ter a leishmaniose, mas a chance é alta. E não existe um tratamento para fazer em um filhote que veio de uma mãe com leishmaniose. Infelizmente, a gente vai ter que fazer a avaliação desse animal com exames periódicos e até 2 anos de idade ele pode ou não apresentar sintomas. Então não tem como eu te dizer que um animal com 2 anos pegou via transplacentária ou pelo mosquito, ainda mais aqui em São Luís, que tem bastante do mosquito vetor. Por isso é importante comprar, quando for comprar os filhotinhos, comprar um filhotinho de um canil que você tem confiança. Vai nesse canil, pergunta se os animais são testados, se eles usam coleiras, porque aqui em São Luís a leishmania ela é endêmica, então a gente precisa sempre focar que os reprodutores estão sendo cuidados também para não ter a doença. O ideal de um animal que foi diagnosticado positivo para leishmaniose e tratado é castrar. A indicação é tirar o animal da reprodução, porque como a gente falou anteriormente, não existe cura, existe tratamento. Alguns animais, a gente pode até dizer que teve cura clínica, mas a gente não pode dizer que eles estão curados da doença. Não tem sintomas, estão controlados, mas não tem a doença. Pode ainda ter a doença. No início do tratamento existe ainda a chance de contágio via mosquito. Então, assim, sempre focando em evitar que ele seja picado. A gente tem sempre que evitar a picada do mosquito transmissor. Então, começou o tratamento, antes de começar o tratamento, o animal é suspeito, o veterinário atendeu seu animalzinho, conversou com você, averiguou alguns sintomas característicos e definiu que seu animal é suspeito, não tem nem diagnóstico, na mesma hora fazer encoleramento desse animal. Encolerar, usar spray ou alguma pipeta. O importante é que até o suspeito seja protegido. É uma indicação que a gente faz para todos os animais. Vem um filhotinho aqui, a gente já começa a indicar o uso de alguns repelentes. Para cada idade tem os seus indicados. Mas o uso de repelente é importante. O risco de castração é o mesmo de qualquer animal que vai fazer castração. O importante é avaliar o seu animal. O calazar, a leishmaniose, faz algumas alterações sistêmicas, entre elas a alteração renal, que é a mais importante. Então, assim, se seu animal está sendo tratado para leishmaniose, seu veterinário provavelmente já está acompanhando a saúde renal do seu animal. Se ele tem alguma alteração, ele vai conversar com você sobre o melhor momento de castrar. Mas, como eu falei, a castração é recomendação. Então, a gente acaba aqui, vai indicar a castração em algum momento. O risco não é maior ou menor por ter leishmaniose. E sim, se ele tem algum sintoma que possa atrapalhar durante a anestesia. Não tem relato de transmissão via material cirúrgico não esterilizado. A contagem é feita através do mosquito palha, via transplacentária, já tem estudos provando isso, via transfusão, e já tem alguns estudos falando até sobre transmissão via coito. Então, o macho e a fêmea, na hora que cruzam, se um é positivo, pode haver a transmissão via coito. Isso ainda não está comprovado, mas assim, por isso que é importante sempre focar nos animais que estão em reprodução, saber se eles estão saudáveis. A proteção não quer demais. A proteção via vacina, ela aumenta bastante a imunidade e a forma de resposta do animal à leishmaniose. Se ele entrar em contato com a leishmaniose, ele diminui as chances de ele desenvolver a doença. No entanto, a gente vive numa cidade que é endêmica, então o desafio é alto, tem muito mosquito. O importante é a gente evitar que ele seja picado com muita frequência. Não existe relato de alopurinol causando cisto renal.
No entanto, o halopurinol pode sim fazer algumas alterações renais, inclusive nefrite. Por isso que os animais que estão em tratamento e uso prolongado de halopurinol precisam fazer acompanhamento. A indicação de acompanhamento de todo animal diagnosticado é voltar ao veterinário pelo menos a cada 4 meses. O veterinário vai conversar contigo e vai dizer qual é a indicação para o seu animal. Mas o mínimo é voltar ao veterinário a cada 4 meses para avaliação do animal.